Oi, pessoal, eu sou a Júlia Santana e nesse videocurso vamos falar sobre ergonomia do produto. Os tópicos a serem abordados nesse vídeo são a adaptação ergonômica de produtos, projeto universal e usabilidade, o processo de desenvolvimento de produtos e produtos de consumo. Até recentemente, os aspectos ergonômicos e de design de produtos e de desenvolvimento de produtos eram pouco considerados. No entanto, atualmente, grandes empresas estão investindo cada vez mais em ergonomia e design em seus produtos. Esses fatores transformaram-se em importantes vantagens competitivas em todo o mundo. Do ponto de vista ergonômico, os produtos são considerados como meios para que o homem possa executar determinadas funções. Então, esses produtos passam a fazer parte de sistemas homem-máquina-ambiente. O objetivo da ergonomia é estudar esses sistemas para que essas máquinas e ambientes possam funcionar harmonicamente com o homem, de modo que o desempenho dos mesmos seja adequado. Sabemos que os homens sempre procuraram adaptar a natureza às suas necessidades, modificando ela e criando os meios artificiais quando ela não era conveniente. Por exemplo, o homem pré-histórico fabricava armas de pedra lascada, adaptando elas à anatomia de suas mãos. Mas, ao longo dos anos, esse produto primitivo foi aperfeiçoado e transformado em machadinho. Nele foi adicionado um cabo de forma lisa e arredondada que se encaixa confortavelmente às mãos do indivíduo. Então, tivemos uma evolução da ergonomia desse produto. A ergonomia ela evoluiu bastante durante a segunda metade do século XX. Passaram a abordar problemas mais amplos de forma íntegra e interdisciplinar. No início, a ergonomia estudava apenas uma parte do produto. Depois, passou a estudar os produtos inteiros de forma mais integrada nos sistemas homem-máquina. E hoje, estuda esse produto como componente de sistemas maiores e mais complexos. Desse modo, essa evolução ela pode ser dividida em três fases, sendo elas a fase 1, ergonomia dos quinomos e mostradores, fase 2, ergonomia de sistemas e fase 3, integração ao sistema produtivo. Na fase 1, os percursores da ergonomia estavam preocupados em melhorar o relacionamento entre o homem e a máquina, tornando os mostradores mais visíveis e os quinomos mais fáceis de se operar. Além disso, havia uma preocupação em reduzir a carga física do trabalho e os fatores de sobrecarga fisiológica, como temperatura e ruídos. Nessa fase, os especialistas atuavam como consultores para solucionar problemas específicos, ou seja, eles não faziam parte da equipe do projeto do produto. A fase 2 ela é caracterizada por um alargamento da visão da ergonomia. As variáveis relativas ao desempenho humano foram gradativamente incluídas em um contexto mais amplo de análise, vinculando elas com a função do sistema a ser desenvolvido. Portanto, eles passaram a analisar a função do homem no sistema. Dessa forma, a ergonomia desenvolveu um modelo de sistema homem-máquina. No entanto, esse sistema não era visto como integrado ao sistema produtivo como um todo. Era visto apenas como um posto de trabalho. Já na fase 3, a ergonomia das empresas passou a ser uma atividade permanente. Os especialistas em ergonomia eles passaram a trabalhar em equipe, integrando-se com os demais especialistas, participando da concepção de novos sistemas desde a fase inicial desses trabalhos. A ergonomia ela passou a influir na própria especificação dos sistemas e na definição de sua configuração geral. O termo sistema passou a abranger a ação coordenada de centenas de trabalhadores e máquinas, e essa abordagem denomina-se macroergonomia. Do ponto de vista ergonômico, todos os produtos destinam-se a satisfazer certas necessidades humanas e, desse modo, entram em contato com o homem. Logo, para que esses produtos funcionem bem, devem ter três características básicas: qualidade técnica, ergonômica e estética. A qualidade técnica é a parte que faz funcionar o produto do ponto de vista mecânico, elétrico, eletrônico ou químico. Dentro da qualidade técnica, deve-se considerar a eficiência com que o produto executa a função, o rendimento na conversão de energia, a ausência de vibrações e ruídos, a facilidade de limpeza e manutenção, e entre outras características. A qualidade ergonômica do produto é a que garante uma boa interação do produto com o usuário. Isso inclui a facilidade de manuseio, a adaptação tempométrica, o fornecimento claro de informações, as facilidades de navegação, compatibilidade de movimentos e demais itens de conforto e segurança.
A qualidade estética é a que proporciona prazer ao consumidor. Isso envolve a combinação de formas, cores, materiais, texturas, acabamentos e movimentos para que os produtos sejam considerados atraentes e desejáveis aos olhos do consumidor. As três qualidades do produto são genéricas e estão presentes em praticamente todos eles. Em cada tipo de produto há, naturalmente, uma ou outra qualidade que pode predominar sobre as outras. Por exemplo, em um motor elétrico, provavelmente a qualidade térmica seja mais importante, já em um alicate ou qualquer outro tipo de ferramenta manual, os aspectos ergonômicos podem ser predominantes, e há casos, como em objetos de decoração, onde predomina a estética. Contudo, em todos eles, essas três características estão presentes. O que varia é a intensidade relativa de cada um deles. No entanto, deve haver uma grande interação entre essas três qualidades do produto e, sempre que possível, devem ser solucionadas de forma integrada desde a fase inicial de concepção do produto ou sistema. Uma classificação bastante difundida de produtos é quanto ao usuário, em bens de consumo e bens de capital. Os bens de capital são usados por empresas em alguma atividade produtiva, por exemplo, máquinas e equipamentos como prensas, tornos e fresas. Geralmente são adquiridas por empresas e operadas por trabalhadores especialmente treinados. A qualidade técnica é dominante em seu projeto e sua renovação é ditada principalmente pelos avanços tecnológicos. Os bens de consumo são usados por indivíduos, geralmente no âmbito doméstico. Por exemplo, eletrodomésticos, móveis e brinquedos. O seu uso e manutenção não é tão regular quanto os bens de capital. Esses bens eles estão sujeitos a um uso mais irregular, menos sistemático e, inclusive, a usos não previstos pelo fabricante, tendo em vista que muitas vezes são usados de forma errada por pessoas que não foram treinadas para sua operação e manutenção. As principais diferenças entre os bens de capital e bens de consumo estão apresentadas nessa tabela. Por exemplo, o mesmo tipo de mesa e computador podem ser usados em uma empresa para atividades profissionais ou no lar, onde os estudantes usam como instrumento didático. Contudo, essa classificação de bens de capital e bens de consumo ajuda o projetista a definir as principais características do produto. Sabemos que o mundo está cada vez mais globalizado com a rápida expansão dos meios de comunicação e de transporte. Consequentemente, isso aumenta a circulação mundial das mercadorias e produtos. Além disso, há uma incorporação cada vez maior de certas minorias ao mercado de consumo. Com isso, os horizontes dos projetistas foram ampliados. Antes, os projetistas eram realizados para determinados segmentos da população e regiões. Hoje, os projetistas devem pensar no mercado mundial e na ampla variação das características dos seus usuários. Esse tipo de preocupação levou à formulação dos princípios do projeto universal e dos critérios para a melhor usabilidade dos produtos. Há uma semelhança entre os critérios do projeto universal e os critérios de usabilidade. O que os diferencia são as ênfases. O projeto universal está preocupado em fazer o produto acessível à maioria da população, enquanto a usabilidade está preocupada em facilitar o uso do produto. Naturalmente, produtos universais acabam tendo uma boa usabilidade e vice-versa. O projeto universal se preocupa em dotar o produto ou ambiente com as características que facilitem o seu uso pela maioria das pessoas, incluindo certas minorias como canhotos, idosos e portadores de deficiências físicas. Ele parte do princípio de que é mais barato desenvolver esse tipo de produto desde o início do que produzir aparatos especiais para as minorias. O projeto universal adota certos princípios que podem ser aplicados tanto na avaliação dos produtos existentes como para orientar o desenvolvimento de novos produtos e ambientes. São eles: uso equitativo, flexibilidade de uso, uso simples e intuitivo, informação perceptível, tolerância ao erro, redução do gasto energético e espaço apropriado. O uso equitativo diz que o produto deve ter dimensões, ajustes e acessórios que permitam atender ao maior número possível de usuários. Estes devem permitir a todos os usuários o uso de forma idêntica, quando possível, ou se não equivalente.
O princípio de flexibilidade no uso diz que o projeto deve acomodar uma ampla gama de habilidades e preferências individuais, de modo a possibilitar o uso aos destros e canhotos, facilitar o uso preciso e exato a todos os usuários, possibilitar a escolha de modo de usar e adaptar-se às forças e ritmos próprios de cada consumidor. O uso simples e intuitivo diz que o produto deve ser facilmente entendido, sem depender de conhecimentos especializados, problema de linguagem ou nível de atenção momentâneo. O princípio de informação perceptível diz que as informações devem ser efetivamente comunicadas aos usuários sem depender de habilidades específicas, mesmo sob condições ambientais adversas. O princípio de tolerância ao erro diz que o projeto deve minimizar os riscos e as consequências adversas das ações involuntárias ou acidentais. A redução do gasto energético diz que o projeto deve evitar superdimensionamentos desnecessários que levem a maiores gastos energéticos. Sempre que possível, o corpo e os membros do usuário devem ser mantidos na posição neutra e livres de estresses. As contrações estáticas dos músculos devem ser evitadas. Esse princípio ele pode ser estendido para o dimensionamento de motores, máquinas e equipamentos. A potência além do necessário provoca desperdícios de energia. O princípio de espaço apropriado diz que o dimensionamento das máquinas, equipamentos e espaços de trabalho devem ser apropriados para acesso, alcance e manipulação, independentemente do tamanho do usuário, sua postura ou mobilidade. Outros requisitos, como custos e facilidade de manutenção, podem ser adicionados a esses princípios. Por exemplo, na substituição de peças, devem-se usar processos como encaixes e fixação com parafusos, no lugar de solda ou rebite, que exigem equipamentos específicos. Usabilidade significa facilidade e comodidade no uso dos produtos, tanto no ambiente doméstico como no ambiente profissional. Os produtos eles devem ser amigáveis, fáceis de entender, fáceis de operar e pouco sensíveis a erros. Por exemplo, quando sentamos em uma cadeira bem projetada, sentimos conforto e parece que somos bem recebidos. Em outros casos, há cadeiras que, entre aspas, nos agridem e parece que querem nos expulsar devido a um desconforto no uso dela. A usabilidade relaciona-se com o conforto, mas também com a eficiência dos produtos. Por exemplo, ao usarmos um controle remoto de TV, podemos sentir conforto na pega e os botões serem suaves ao toque. No entanto, pode acontecer que esses botões estejam muito próximos entre si, provocando acionamentos errados. Em outros casos, a distribuição das funções pode estar confusa, provocando frequentes erros. Portanto, a usabilidade não depende apenas das características do produto, depende também do usuário, dos objetos, dos objetivos pretendidos e do ambiente em que o produto é usado. Então, a usabilidade depende da interação entre o produto, o usuário, a tarefa e o ambiente. Assim, o mesmo produto pode ser considerado adequado por uns e insatisfatório para os outros, ou adequado em certas situações e inadequado em outras situações. De acordo com Jordan, existem alguns princípios para melhorar a usabilidade dos produtos, sendo eles evidência, consistência, capacidade, compatibilidade, prevenção e correção de erros e realimentação. O princípio de evidência diz que a solução formal do produto deve indicar claramente a sua função e o modo de operação. Por exemplo, a porta de vidro de um edifício deve ter uma clara indicação se ela deve ser empurrada ou puxada para abrir-se. A evidência, ela reduz o tempo de aprendizagem e facilita a memorização, além de reduzir os erros de operação. O princípio de consistência diz que as operações semelhantes devem ser realizadas de forma semelhante. Isso permite que o usuário faça uma transferência positiva da experiência anteriormente adquirida em outras tarefas semelhantes. Por exemplo, as pessoas estão acostumadas a abrir as portas de casa e do carro. Ao deparar-se com um novo produto que tem uma porta, eles provavelmente tentarão abrir da mesma forma. O princípio de capacidade diz que o usuário possui determinadas capacidades para cada função que devem ser respeitadas. Essas capacidades não devem ser ultrapassadas. Por exemplo, para dirigir um automóvel, as duas mãos ficam ocupadas no volante. Então, as outras funções, como aceleração, embreagem e freio, são transferidas para os pés. O princípio de compatibilidade diz que o atendimento às expectativas do usuário melhora a compatibilidade.
Essas expectativas dependem de fatores fisiológicos, culturais e experiências anteriores. Também estão relacionadas aos estereótipos populares. Por exemplo, em muitas culturas, a cor vermelha está associada com perigo ou proibição, em oposição à verde, que significa segurança ou liberação de um procedimento, como acontece com os sinais de trânsito. O princípio de prevenção e correção de erros diz que os produtos devem impedir os procedimentos errados. E se ocorrerem erros, devem permitir uma correção fácil e rápida. Por exemplo, em um carro, a ignição do motor poderia estar condicionada à colocação prévia do cinto de segurança e o fechamento de todas as portas. Por fim, o princípio de realimentação diz que os produtos devem dar um retorno aos usuários sobre os resultados de sua ação. Isso pode ser com um simples bip indicando que o comando foi acionado. Por exemplo, em ligações telefônicas, existe um ruído típico que indica que a ligação foi completada e o outro que indica que a linha está ocupada. A realimentação ela é importante para que o operador possa direcionar a sua ação. A usabilidade dos produtos pode ser melhorada aplicando os princípios que eu acabei de mencionar. Entretanto, essas medidas recaem em dois tipos de características, as físicas e as cognitivas. A usabilidade ela pode ser melhorada com alteração de algumas características físicas do produto, como dimensões, pesos, formas, resistências e outras. Essas mudanças elas devem visar sempre a adaptação do produto às características do usuário ou do grupo de usuários. Por exemplo, a usabilidade ela pode ser melhorada colocando mecanismos de regulagem em um produto que antes tinha uma medida fixa. É o caso das cadeiras operacionais que apresentam de 3 a 4 regulagens para se adaptar melhor aos usuários individuais. As características cognitivas referem-se aos conhecimentos do usuário sobre o modo de usar um produto. Eles se baseiam em suas experiências anteriores. Se as características físicas se assemelham ao hardware, as cognitivas podem ser consideradas como softwares. Portanto, os produtos não devem contrariar as experiências e os estereótipos já estabelecidos e que provocam certas expectativas. Por exemplo, nosso estereótipo para abrir uma porta é girar a alavanca para baixo, a maçaneta para a esquerda ou puxar uma alça. Qualquer produto que contrarie esse estereótipo causará dificuldade no usuário. Para a elaboração das características físicas, se faz um levantamento antropométrico do grupo de usuários. Da mesma forma que as características cognitivas, deve-se fazer um levantamento do repertório desse grupo. Isso inclui, por exemplo, o que eles conhecem sobre o produto e como estão acostumados a usá-lo. O desenvolvimento de produtos envolve um conjunto de atividades que levam uma empresa ao lançamento de novos produtos ou ao aperfeiçoamento daqueles existentes. O processo geralmente se inicia com a tomada de decisões estratégicas pela alta direção da empresa. O desenvolvimento de produtos envolve o trabalho de diversos profissionais, e sempre que possível, essa equipe de desenvolvimento deve incluir também especialistas em ergonomia desde as etapas iniciais do projeto. Às vezes fica mais difícil e caro, corrigir um defeito e procurar alternativas para preveni-lo desde o início. O processo de desenvolvimento de produtos é muito variável, dependendo do tipo de produto e da organização da empresa. Algumas empresas enfatizam características técnicas, enquanto outras enfatizam as ergonômicas ou estéticas. Outras ainda se concentram na redução dos custos, mesmo sacrificando a qualidade do produto. Em todos esses casos, o juiz final será o consumidor. Então, em qualquer projeto de produto, é importante saber o que os consumidores querem, quais são as características que eles valorizam e quanto eles estão dispostos a pagar em um produto. De uma forma geral, o processo de desenvolvimento de produtos pode ser representado como está nessa figura. Podemos observar que ele não é um processo linear. Em cada etapa pode haver um retorno à fase anterior. Por exemplo, durante o detalhamento, pode ser que um componente previsto não esteja disponível, então é necessário retroceder para a etapa de desenvolvimento e modificar o projeto. A ergonomia ela deve participar em todas essas etapas, como se vê nessa tabela. Os especialistas em ergonomia geralmente responsabilizam-se pelas seguintes atividades: analisar e descrever as atividades e características dos usuários do sistema, elaborar propostas para as interfaces e alternativas para melhorar a usabilidade
e contribuir para avaliar o produto do ponto de vista ergonômico, tanto do hardware como do software. Desse modo, a contribuição do ergonomista se inicia com a definição das especificações do produto, prossegue durante todas as etapas do desenvolvimento e chega até a etapa final de avaliação do produto em uso. Algumas empresas que têm atividades contínuas de desenvolvimento de produtos já empregam ergonomistas como membros permanentes de suas equipes. Quando o volume de trabalho não justificar esse envolvimento permanente, pode-se optar por consultores externos. A participação da ergonomia ocorre em 4 tipos de atividades. O ergonomista, ele participa do conhecimento do perfil dos usuários e de suas necessidades e valores. Isso é fundamental para definir as características consideradas úteis e na formulação dos critérios de usabilidade. Um produto ele é útil quando ele executa as funções ou tarefas que o consumidor precisa. Então, o ergonomista ele participa da análise das necessidades do usuário, que leva à descrição de um conjunto de tarefas a serem realizadas com o uso do produto. A usabilidade ela formula certas metas de desempenho para o produto. Essas metas são usadas durante o desenvolvimento do projeto para a formulação de alternativas. Elas são usadas posteriormente para avaliar o projeto da interface e realizar testes de usabilidade em protótipos. Além disso, o ergonomista ele participa da análise da interface do produto. A análise da interface ela focaliza a atenção sobre o usuário interagindo com o produto, procurando respostas para as perguntas como: o produto comunica o quê? Qual a utilidade do produto? Como ele comunica? E como se usa o produto? Os conceitos de utilidade, usabilidade e interface com o usuário são formulados logo no início de cada projeto. Eles são mantidos como pontos de verificação em todas as fases de desenvolvimento do produto. A principal preocupação do ergonomista está na usabilidade. Ela não depende apenas do desempenho global do sistema. Deve-se fazer um exame detalhado das interações do usuário com o produto e, assim, é necessário acompanhar minuciosamente a elaboração dos detalhes do projeto que podem influir nessas interações. Os produtos de consumo ou bens de consumo movimentam grande parte da economia mundial. Eles se classificam em perecíveis, que são os alimentos e bebidas, e duráveis, que são os eletrodomésticos e móveis. Nesse videocurso, trataremos apenas dos bens duráveis. A ergonomia ela tem contribuído para a melhoria de qualidade dos produtos de consumo, adaptando melhor os produtos às necessidades e características do consumidor. Além disso, com consumidores cada vez mais informados e mais exigentes, a ergonomia passou a ser usada pelas empresas como uma vantagem competitiva, produzindo e oferecendo produtos ergonômicos como sinônimo daquilo que atende às reais necessidades do consumidor. Como falei anteriormente, em qualquer projeto de produto é importante saber o que os consumidores querem, quais são as características que valorizam e quanto eles estão dispostos a pagar. Então, consultar os clientes significa ouvir os usuários ou consumidores do produto para se descobrir as características que eles consideram desejáveis. Isso não é um feito apenas de uma forma esporádica, pelo contrário, é um processo sistemático, considerado como uma das etapas obrigatórias no desenvolvimento do produto. Consultar os clientes é uma forma segura de reduzir os riscos no lançamento de novos produtos. Na cadeia produção, distribuição, consumo, descarte e reciclagem, pode haver vários tipos de clientes. Clientes, eles podem ser entendidos de várias maneiras. Geralmente quem compra, por exemplo, na empresa industrial, são os atacadistas, distribuidores e outros intermediadores, e não os usuários finais do produto. Muitas vezes, então, não é o próprio usuário que compra. Por exemplo, também, produtos infantis são comprados pelos adultos e usados pelas crianças. Em órgãos públicos, por exemplo, também, as compras são feitas por licitações e os usuários dos produtos raramente participam desse processo. Nesses casos, quando há a dicotomia entre quem decide e quem usa, é importante consultar os dois segmentos, pois cada um pode valorizar aspectos diferentes dos produtos. O desenvolvimento participativo é aquele feito com a consulta sistemática aos usuários potenciais do produto.
Algumas empresas mantêm um cadastro daqueles clientes usuários ou distribuidores considerados como os mais observadores, exigentes e críticos. Eles são convocados para contribuir na concepção, design e avaliação de novos produtos. Por exemplo, a Philips, ela tem um cadastro de testadores para seus barbeadores. Eles são selecionados por critérios como se são usuários barbeadores, se são exigentes com os barbeadores, se têm sensibilidade ou desconforto de barbear, né, no caso, pele delicada, e se são capazes de expressar claramente o que sentem. O levantamento das informações ele é feito com entrevistas ou questionários e pode ser complementado com dois tipos de atividade, que no caso são a observação em loco e o grupo de foco. A observação em loco é feita com o cliente usando o produto em condições reais. A observação em loco é importante para se registrar as posturas corporais, movimentos e forças na interação com o produto. A partir dessas observações, pode-se identificar as possíveis fontes de erros, paradigmas e acidentes. E também pode-se identificar as características de decepção do produto. Né? Essas características são aquelas que incomodam ou machucam os clientes e devem ser eliminadas. Por exemplo, um posto de trabalho que não permite a acomodação das pernas na posição sentada e a pessoa é obrigada a adotar uma posição contorcida. Para eliminar essa característica de decepção, o posto de trabalho deve ser redesenhado para criar o espaço de acomodação das pernas. O grupo de foco ele é constituído de 6 a 10 pessoas que emitem opiniões e comentários sobre o uso dos produtos. De preferência, um usuário faz o uso simulado do produto que se quer analisar de forma mais realista possível. Por exemplo, no caso de um eletrodoméstico, deve ser feito em um ambiente de cozinha. Essa discussão, né, pode ser feita de forma livre ou orientada com perguntas do tipo: como se pode facilitar a limpeza do produto? A pele é confortável? Entre outros. Os levantamentos que eu acabei de citar, eles devem ser feitos de forma organizada para que produzam informações úteis ao projeto. Além disso, na medida do possível, essas informações devem ser transformadas em medidas quantitativas para que sejam comparáveis entre si e possam ser utilizadas como indicadores de progresso. Então, para transformar essas informações em medidas quantitativas, deve-se fazer uma pesquisa inicial sobre as características dos produtos consideradas mais importantes pelos consumidores. Então, vamos supor, por exemplo, que os usuários de barbeadores elétricos tenham apresentado o seguinte elenco de características: eficiência no corte, facilidade de manejo, baixo nível de ruído, facilidade de transporte e guarda e estética. Então, pode fazer uma pesquisa sobre a importância relativa de cada uma dessas atividades, como indicado nessa primeira tabela. A gente pede aos usuários para eles atribuírem notas para a importância de cada característica, em uma escala de 1, pouco importante, a 5, muito importante. Somando-se as notas obtidas em um conjunto de usuários, pode-se estabelecer um ranking, como é mostrado nessa segunda figura. Então, por exemplo, supondo que a pesquisa ela foi realizada com 20 usuários. Então, para estabelecer esse ranking, a gente vai somar a nota que cada um deu para cada característica. Então, por exemplo, o usuário 1 deu nota 4 para a estética e o usuário 2 deu nota 3 para a estética. Então, a gente soma 4 e 3 para fazer esse ranking da característica estética. A partir disso, a gente pode estabelecer um fator multiplicativo proporcional aos pontos obtidos em cada característica, que no caso é essa quarta coluna dessa segunda figura. O fator multiplicativo ele pode ser um número totalmente aleatório. Como vemos nessa segunda figura, a eficiência de corte obteve mais pontos. Então, ela deve ter um fator multiplicativo maior, pois, ao somar os pontos, foi considerado o fator mais importante. A partir das duas pesquisas que mencionei, pode-se construir um outro questionário, apresentado nessa figura, que serve para avaliar cada um dos produtos. Esse questionário ele é passado novamente a um grupo de pessoas para fazer as respectivas avaliações. O resultado desse questionário serve para comparar diversos produtos entre si, indicando as características fortes de cada um deles. Esses levantamentos servem para orientar o projeto de desenvolvimento de um produto. A avaliação de produtos visa determinar as qualidades técnicas, estéticas e de usabilidade dos produtos. Ela é feita rotineiramente pelos próprios fabricantes que desejam preservar o seu conceito no mercado
e evitar problemas, né, com consumidores. Em outros casos, as próprias organizações de defesa do consumidor podem realizar essas avaliações. Existem vários tipos de critérios para avaliar os produtos. Contudo, geralmente podem ser classificados em três aspectos, né, que é o técnico, a usabilidade e estética. Do ponto de vista técnico, os produtos são avaliados quanto às suas características físicas, né, como dimensão, peso, dureza, resistência, estabilidade e durabilidade. A usabilidade, ela ocupa-se da interface homem-máquina, avaliando então o desempenho do homem-máquina tarefa, né, tais como posturas corporais, localização de estresses, dores, índice de erro, acidentes e conforto. Já a estética, ela avalia os aspectos sensoriais, emocionais, sociais e culturais que influem no grau de aceitação e prazer proporcionado pelos produtos. Diversos países no mundo elaboram legislações para regular as relações de consumo. No Brasil, ele é o Código de Defesa do Consumidor. Esses instrumentos legais, eles se responsabilizam o fornecedor do produto ou serviço pelo mau funcionamento ou defeitos dos objetos comercializados. No Brasil, em relação aos produtos de consumo, esse processo ainda está se iniciando. Por exemplo, no setor imobiliário, existem normas técnicas sobre o dimensionamento e ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de imóveis, como cadeiras operacionais, mesas de trabalho, sistemas de trabalho, estantes e armários para cozinhas. Entretanto, ainda não se fazem testes de usabilidade e estética de maneira institucionalizada. Pode-se observar que nem todos os produtos que apresentem conformidade às normas técnicas podem ser considerados de boa qualidade sob os pontos de vista da usabilidade e estética. Isso acontece porque essas normas geralmente só apresentam recomendações sobre os aspectos técnicos do produto. Na área da ergonomia, existe a norma regulamentadora NR17 Ergonomia do Ministério do Trabalho. Entretanto, ela apresenta apenas recomendações genéricas para serem usadas na fiscalização das condições de trabalho, sendo pouco eficaz para orientar o trabalho de projeto dos produtos. Bom, pessoal, para fazer esse videocurso eu utilizei como referência o capítulo 11 da segunda edição do livro Ergonomia, Projeto Produção do Ichiro Ida. Então a gente finaliza o nosso videocurso por aqui e obrigada pela atenção.